Paulo olhou com nojo para o rosto da sua esposa Maria. Ela estava segurando nos braços a filha deles de 1 ano e 2 meses. A criança estava chorando porque estava doente e Maria foi falar com ele para que ele as levassem ao hospital e ele gritou: "Faça essa coisa calar a boca, eu não aguento ficar dentro dessa casa, que inferno. Passe a minha camisa agora porque eu vou sair." Maria estava com os olhos arregalados sem entender o que estava acontecendo com ele, e pensava consigo mesma: por que ele, sabendo que a nossa filha está doente e precisa de um médico com urgência, está bravo, gritando, mandando eu passar a camisa e dizendo que vai sair? O papel dele como pai seria levar a nossa filha ao hospital e não tratar eu e ela dessa forma tão horrível. Maria estava tão horrorizada com aquelas demonstrações violentas de raiva que não se moveu para ir passar a camisa, e sendo assim Paulo a pegou pelo braço direito e a chacoalhou. Maria tremeu de medo e gritou começando a chorar, e Paulo em um ímpeto de violência foi bater no rosto de Maria, mas o tapa pegou no rosto da garotinha. A bebê se chamava Juliana, e chorou mais alto ainda devido ao tapa violento que levou, e Maria, segurando a cabeça da bebê junto ao seu pescoço, saiu correndo de perto dele indo em direção ao quarto da criança. Assim que entrou no quarto, ela trancou a porta e colocou a filha em cima do trocador. Foi então que viu a camisetinha branca que a Juliana estava usando toda suja de sangue. A bebê estava sufocando de tanto chorar. Além de estar doente, agora tinha sido espancada. Maria estava em desespero e em estado de choque. Na sua cabeça passava um turbilhão de pensamentos e lembranças muito ruins. Ela sabia que precisava sair daquela casa o mais rápido possível. Ela tinha plena certeza que ela e a filha corriam risco de vida. Ela pensou: se ele foi capaz de fazer isso, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Com as mãos tremendo e sem saber o que deveria fazer primeiro, Maria pegou Juliana nos braços e com uma fralda começou a limpar o sangue. Ela viu um corte profundo no nariz da criança. Ela pensou: esse monstro me bateu, mas o tapa pegou na minha filha. Olha o que ele fez, eu odeio, e eu quero matá-lo. Juliana ainda chorava, e elas estavam dentro do quarto da criança. Maria pensou: precisamos sair daqui, mas como vamos conseguir sair? Então ela, com a bebê nos braços, começou a balançar a Juliana e a cantar baixinho uma música de ninar, na esperança que a bebê pegasse no sono. Ao lado de fora do quarto, não havia barulho, apenas silêncio. Ela não sabia o que havia acontecido com Paulo. Ela estava com medo, pensando que ele poderia estar escondido esperando ela sair para matar ela e a filha. Ainda embalando Juliana nos braços e cantando baixinho, com a mão direita ela pegou uma pequena malinha de roupas da Juliana e começou a colocar as poucas roupas que a bebê tinha dentro da mala. Como Juliana não tinha muitas roupinhas, foi fácil encher a mala. O desespero era muito grande, mas Maria tinha criado um plano em sua mente, e o colocaria em prática nesta noite. De uma coisa ela tinha plena certeza: essa era a última noite em que ela e a sua filhinha sofreriam esse tipo de coisa. Juliana dormiu, talvez porque estava doente ou talvez dormiu de tanto medo, desespero e dor. Maria gentilmente colocou Juliana no berço, tirou a camiseta branca toda manchada de sangue que a bebê usava e enrolou em uma fralda. Ela fez isso porque queria lembrar para sempre o motivo pelo qual colocaria em prática o seu plano nesta noite. Colocou fraldas e roupas limpas na Juliana enquanto ela dormia. Ela se certificou que a filha estava respirando normalmente, e pensou: eu preciso sair do quarto. Ela sabia que precisava sair do quarto, mesmo não sabendo o que a esperava ao lado de fora, e ouvindo apenas o silêncio, destrancou a porta, e ao abrir a porta do quarto que dava diretamente para a sala onde aconteceu a briga, ela não viu o Paulo, e então saiu percorrendo cada cômodo da pequena casa, e não o encontrou em lugar nenhum. Saiu fora da casa, olhou no quintal, e ele não estava lá. Então Maria entrou na casa, fechou a porta e rapidamente foi ao quarto do casal. Pegou uma sacola de plástico grande de uma loja de departamentos e começou a colocar as poucas peças de roupas que tinha dentro da sacola. Ao pegar o que precisava, levou a sacola até o quarto da Juliana, e a escondeu atrás do berço. Logo após, pegou óleo de uso culinário e passou em todas as dobradiças das portas da casa. Isso era parte do seu plano. Depois disso, voltou ao quarto do casal, abriu o guarda-roupas e pegou a camisa branca de linho do marido, ligou o ferro de passar e passou a camisa dele, usando a mesa da cozinha como apoio.
Foi então que ouviu um barulho no portão, e não muito depois a porta da frente se abriu, e o Paulo entrou. Maria disse: "Eu acabei de passar a sua camisa." Paulo não respondeu, apenas olhou para ela com os olhos vazios e foi tomar banho. Quando saiu do banheiro, passou perfume, colocou uma calça, botas e a camisa branca de linho, sem olhar para Maria e nem dizer uma palavra saiu pela porta da frente. Após Paulo sair, Maria encostou na parede da cozinha e as lágrimas começaram a rolar quentes pelo seu rosto, sem parar. Começou a chorar. Seu corpo foi escorregando pela parede até sentar no chão e ficar ali chorando, sentindo o desamparo e a dor tomarem conta dela. Ela não sabe por quanto tempo ficou ali, mas, após se acalmar um pouco, Maria se lembrou de quando conheceu o Paulo. O quanto ele era amoroso, gentil e respeitoso, e então se lembrou de tudo que vinha sofrendo nos últimos meses. Ele se tornou um homem malvado e dizia coisas horríveis para ela. Uma das coisas que ela não se esquece foi quando, numa noite durante o jantar, Paulo disse: "Maria, você é velha, eu nunca deveria ter me casado com você, não sei onde eu estava com a cabeça, eu sou jovem, bonito, viril, e mereço uma mulher jovem e bonita, eu não te amo mais." Ao lembrar disso, seu estômago se contorceu e o vômito chegou até seus lábios. Maria se levantou e vomitou, e depois entrou no quarto da Juliana, trancou a porta, verificou se a filha estava bem e estava respirando, e se deitou no chão e ficou ali, ia esperar ele chegar, e quando ele chegasse e dormisse, ela colocaria o plano dela em prática. Eram 2h37 da manhã quando Paulo chegou. Ele entrou na sala, tirou as botas, a calça e a camisa e deixou-as jogadas no chão da sala, foi até o quarto do casal, deitou-se na cama, e logo começou a roncar. Maria se levantou, abriu a porta do quarto da Juliana e foi até a cozinha, abriu o armário e pegou uma faca. Ela foi até a sala e pegou a camisa branca que estava jogada no chão. O cheiro de álcool que vinha da camisa era muito forte, e ela viu várias marcas de batom na camisa. Então ela pensou: agora tenho mais um motivo para colocar meu plano em prática. Soltou a camisa no chão e foi até o quarto do casal. Ela não sentiu culpa ou remorso, estava decidida. Paulo estava deitado do lado direito, ela iria matá-lo, era o que ele merecia. Foi então que neste momento, veio uma lembrança de quando ela era adolescente e numa tarde sua mãe Dona Altina lhe perguntou: "Maria, entre a vida e a morte qual deles você acha que é o pior castigo?" Maria pensou e respondeu: "Eu acho que o pior castigo é a morte, mãe." Então Dona Altina respondeu: "Filha, o pior castigo é a vida, porque na vida, todos os dias são de angústia, dor e sofrimento. A morte não é castigo, é descanso." Essa lembrança foi tão impactante que Maria deu um passo para trás, saiu do quarto, e colocou a faca sobre a mesa. Maria sentiu claramente que foi Deus que a impediu de matar o Paulo. Ela sentiu que era Deus falando para que ela não fizesse justiça com as próprias mãos, mas deixasse que Deus fizesse a justiça verdadeira. Maria então entrou no quarto, pegou sua filha nos braços, pegou a sua sacola de roupas e a pequena malinha de roupas da sua bebê e saiu de casa. Foi andando até ao ponto de ônibus e com o dinheiro que tinha embarcou para uma cidade a uns 500 quilômetros de onde ela morava. Ali começaria uma vida nova. Maria se estabeleceu na cidade nova e começou a trabalhar em uma empresa de transportes que tinha um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade. Sua tia Nora morava nessa cidade e a ajudou bastante. Com o passar do tempo, Maria se tornou gerente da empresa de transporte e ela recebia um grande salário pela função que exercia. Com o passar do tempo, pelo seu empenho e dedicação, os sócios da empresa a convidaram para participar do quadro societário da empresa. Isso a possibilitou ganhar 5 vezes mais do que ganhava. Além de receber vários outros benefícios, Maria criou Juliana sozinha, que cresceu sendo uma garota feliz, bem-humorada, inteligente e cheia de capacidade. Juliana soube pela sua mãe toda a história envolvendo seu pai, e ela nunca quis conhecê-lo ou ter contato com ele. Juliana se sentia muito amada pela sua mãe. Sua mãe sempre a incentivou a realizar seus sonhos, e Juliana se formou em medicina, se especializando em pneumologia. Após 30 anos da fuga de Maria e Juliana, Juliana era uma médica de excelência e estava trabalhando em um hospital muito famoso na Cidade Nova.
Numa sexta-feira foi fazer a visita matinal dos pacientes e visitou um paciente que havia chegado no turno anterior onde ela estava de folga, e então examinou esse paciente. Ele era um homem de 60 anos, mas estava muito debilitado, parecia ter 80 anos e não 60 anos. Ele estava com uma doença grave no pulmão, então, os médicos deveriam ter cuidados paliativos, mas não havia mais chance de cura. Juliana era muito amorosa e dedicada aos pacientes, ela tratava a todos com muito carinho e atenção, e esse senhor ficou muito emocionado por ser tão bem tratado, e durante a semana ao ser visitado pela doutora Juliana, criou uma afeição genuína por ela, e nessa afeição, num dia de terça-feira ele contou a ela a vida dele. Começou a contar dessa forma: doutora, quando eu era jovem eu era um cara legal, e um dia me apaixonei por uma moça tão linda, ela se chamava Maria, a gente se dava muito bem e nos amávamos, estávamos apaixonados um pelo outro, e dentro de pouco tempo descobrimos que ela estava grávida, decidimos nos casar, e por um tempo vivemos muito felizes, eu me sentia feliz e afortunado, eu tinha uma esposa linda e carinhosa e tinha uma filha saudável e linda. Como eu disse, eu era jovem, e um dia à tarde eu saí, e fui no bar beber com meus amigos, e a Maria ficou em casa, e lá no bar chegou uma mulher e começou a me elogiar e a me encantar, dizendo que eu era lindo e muito atraente. Doutora, eu não sei o porquê, mas eu dei ouvidos àquela mulher, e bebemos juntos e fomos conversando, e eu fui ficando preso naquele encanto. E daquele dia em diante eu comecei a mudar como homem, eu não queria mais conversar ou estar com a Maria e minha filha, eu queria beber e estar com aquela mulher. Logo ela se tornou a minha amante, eu fazia a Maria passar a minha camisa branca de linho, para eu ir ao baile com a minha amante, e eu me tornei um homem mau e inconsequente. Numa noite eu fui agredir a Maria, e acabei batendo na minha filha de 1 ano e 2 meses, ela estava doente e chorando, e depois que eu bati ela chorou mais ainda, mas eu já estava bêbado, então mesmo assim fui para o baile com a camisa branca de linho, que a Maria havia passado. Eu nem preciso fechar os olhos para ver a imagem da Maria dizendo: eu passei a sua camisa. Eu não sabia, mas seria a última vez que eu ouviria a voz da Maria. Eu fui ao baile, quando voltei estava muito bêbado e fui dormir. Quando acordei no outro dia, havia uma faca em cima da mesa. Bravo eu comecei a gritar: Maria! Maria! Maria, onde você está? Mas ela não me respondeu. Entrei nos quartos, e olhei no quintal e não havia sinal dela e nem da minha filha. Elas desapareceram sem deixar rastros, eu nunca mais vi nem a Maria e nem a minha filha Juliana. Ao terminar de dizer isso, o senhor começou a chorar e a tossir violentamente, ficou muito emocionado pois nunca havia contado a ninguém a sua história. Após ele se acalmar um pouco, a doutora Juliana disse sorrindo: o senhor precisa descansar, hoje foi um dia muito emocionante. Mas ele disse: eu preciso falar e contar isso que está engasgado dentro do meu coração há 30 anos. E então ele continuou a contar a história dizendo: depois que elas duas desapareceram, eu continuei com a minha amante, e trouxe ela para morar na casa que eu morava com a Maria e a minha filha, mas não vivíamos bem, as coisas mudaram para pior. Aquela mulher que antes me elogiava começou a me maltratar e depois de uns anos descobri que ela estava me traindo com o meu melhor amigo. Eu furioso a matei, e eu fui preso, fiquei na prisão por 10 anos, e ninguém nunca foi me visitar. Eu vi as esposas, filhas e mães dos meus companheiros de cela indo visitar eles, mas ninguém me visitava. Todos os dias eu vivi triste, angustiado e sofrendo. Saí da prisão, e logo me casei com uma mulher muito bonita, tivemos um filho, porém, vivíamos muito mal, brigávamos muito, eu batia muito nela, mas ela me agredia muito também. Um dia cheguei em casa e ela também havia ido embora, eu fiquei sozinho de novo, eu tentei tirar a minha vida várias vezes, e nunca consegui. Se eu tivesse morrido eu teria descansado, mas eu continuei vivo todos esses anos sentindo angústia, tristeza e sofrimento, e hoje estou aqui doente, estou à beira da morte e vou morrer sozinho. Eu sofri tudo em dobro, toda a maldade que eu fiz com a minha esposa e minha filhinha. Doutor, eu nunca fui feliz, desde aquele dia no bar quando conheci a minha amante, aquele dia foi o começo do meu fim. Naquele dia eu assinei o meu atestado de óbito, eu queria muito pedir perdão para Maria e para minha filha Juliana, eu nem sei se elas estão vivas,
mas eu gostaria de implorar pelo perdão delas, eu me arrependo muito de tudo que fiz. A doutora disse: fique tranquilo, descanse, amanhã resolveremos isso, se acalme. Esse paciente morreu algumas horas depois de contar essa história para a doutora Juliana, e mais tarde ela descobriu que aquele senhor era o seu pai, o Paulo. Por ironia do destino, ele apareceu no hospital que ela trabalhava e morreu ali, mas não antes de confessar seu arrependimento. Paulo seria enterrado como indigente, porém Maria e Juliana fizeram um enterro para ele. Essa história nos deixa as lições de que jamais devemos trocar a família por algo errado e passageiro, e que tudo o que a gente plantar, mais cedo ou mais tarde vamos colher, e também deixa a lição de que viver sofrendo é muito pior do que morrer. Se você gostou dessa história, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais histórias emocionantes e cheias de lições de vida.